Olá, Rede Pedagógica! Estamos mais uma vez ao vivo aqui na 15ª semana Rede Pedagógica Infância, a sua formação continuada, online, gratuita e com certificado de participação de 120 horas para você que já garantiu a sua vaga, para você que se inscreveu em redepedagógica.com.br. Lembrando, pessoal, que as inscrições continuam abertas, viu? Você pode indicar essa formação para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho. Ainda dá tempo de se inscrever e participar, ainda que a nossa programação ao vivo termine no domingo, dia 15 de outubro, né? Amanhã, tá? Dá tempo de participar por quê? Porque todo o conteúdo da Semana Rede Pedagógica fica gravado e disponível na nossa plataforma de cursos online, ou seja, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, nosso ambiente AVA. Então, indique esse link, indique o nosso site redepedagógica.com.br. Gente, durante os dias que já passaram aqui na rede, nós tratamos de temas muito especiais dentro desse grande tema, desse macro tema que é a infância, né? E que de fato há muito a se falar nela, há muito a se falar na infância ainda, na educação. Inclusive, né, a perspectiva da infância na educação tem mudado bastante. Que bom, porque isso faz toda a diferença no desenvolvimento dos nossos alunos. E quem vai participar infantil é a professora e doutora Viviane Louro. Ela que tem um olhar apuradíssimo sobre o desenvolvimento infantil, sobre o cérebro infantil. Olá, Viviane, tudo bem? Olá, tô tentando aqui virar aqui. Tudo bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. Como é que você tá, Viviane? Que bom revê-la. Tô bem. Também faz tempo, que bom. Fico feliz de estar aqui novamente. Ai, que ótimo, Viviane. E ao longo dessa semana não tinha como ser diferente. Eu fui lembrando, sabe, das conversas que a gente já teve aqui nas semanas rede pedagógica anteriores. E às vezes me passavam até questões, assim, perguntas, sabe? E eu falava, nossa, eu tenho que perguntar isso para a Viviane. Nossa, eu tenho que comentar isso com a Viviane. Porque eu sei que são questões sobre as quais você fala com bastante propriedade, né? Porque você é uma pessoa que está sempre envolvida em pesquisa, não é, Viviane? Isso, né? Sou professora aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou professora, na verdade, do departamento de música, mas a minha formação é em música e também em neurociências, né? E o meu foco de pesquisa, assim, de atuação, é bem nessa questão da neuroeducação, né? Da neuroeducação e a neurociência cognitiva, a neurociência do comportamento. Eu estou bem aí, assim. Olha, que coisa boa. A gente falou bastante sobre música também essa semana, não tinha como ser diferente, né? E a música Legal. para a criança tem um status diferenciado, né? Faz parte aí do desenvolvimento. E a gente começou na abertura da 15ª semana com a palavra cantada, né? A gente fez uma roda de conversa musical com a Sandra, com o Paulo, com o Lino e com a Débora. A gente falou sobre desenvolvimento infantil, sobre musicalização e mais cedo na pré-abertura falamos com Pedro Bandeira sobre contação de histórias. E é tudo isso junto e misturado. Às vezes não dá muito para separar as áreas, né, Viviane? Às vezes quando você fala tua formação, causa estranhamento nas pessoas. Ai, mas o que que música tem a ver com isso? Causa Sim, estranhamento? sempre. Sempre causa estranhamento, as pessoas me acham estranha. E aí elas sempre acabam associando que, como eu falo da neuro, que eu sou, na verdade, musicoterapeuta. E eu falo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou, na verdade, da educação, né? Mas tenho esse conhecimento mais aprofundado de como que o cérebro se comporta no aprendizado. No caso, é claro que eu fui estudar mais esse processo musical, né? Do que alfabetização, essas coisas. Mas é aí que eu me situo. E a educação
Então, é um terreno bastante propício para a gente fazer essas misturas, né? Essas interconexões. Inclusive, eu acho graça porque os nomes dos cursos de pós-graduação, eles estão cada vez mais engraçados, né? A gente tinha pedagogia, psicologia, educação, aí vem a psicopedagogia, a neuroeducação, agora tem a neuropsicopedagogia. Outro dia eu vi um nome mais diferente ainda, nem me recordo. E faz todo sentido, né? Porque realmente a gente não consegue discutir essas questões separadamente, não é, Viviane? Não, não consegue. Na verdade, eu sempre brinco, né? A neurociências tem a ver com tudo, porque se todo mundo tem um cérebro, então todo mundo está envolvido com neurociência de alguma forma, né? Porque esse cérebro é quem faz nós sermos quem nós somos, né? Então, se a gente fala, anda, pensa, o nosso comportamento, as nossas ações no mundo, enfim, tudo passa pelo cérebro. Então, entender ele é primordial, não só para autoconhecimento, né? E, enfim, quem estuda também essa área acaba tendo uma melhor percepção de si, do comportamento dos outros e tal. Mas para quem dá aula, eu não entendo como que pessoas dão aula sem ter um conhecimento mínimo, assim, desses processos neurocognitivos, entendeu? Porque faz muita diferença quando você sabe isso. E por falar nessa necessidade, né, que todo mundo saiba um pouco, felizmente também esses conceitos, eles vêm de alguma maneira, às vezes superficialmente, mas vêm se popularizando. Não é incomum, por exemplo, a gente ver uma reportagem na televisão falando sobre, um vídeo no TikTok falando sobre. Você, como estudiosa, como cientista, tem percebido também que nos últimos tempos as pessoas não só se interessam, como esses conhecimentos da neurociência estão se tornando mais acessíveis à população? Sim, estão mais acessíveis, estão mais comuns. A gente vê até às vezes em alguns programas de televisão, né, que já vão alguns neurocientistas comentar. Essa semana mesmo eu dei uma entrevista para um jornal aí, jornal de internet, né, mas é um jornal bem famoso, que queria saber sobre a relação da neurociência com o jogo de futebol. Como que funciona o sistema do movimento, como é que, na verdade, a coisa era como é que um goleiro pensa e consegue tão rápido pegar uma bola. O que acontece no cérebro, entendeu? Era essa a curiosidade. Então, isso tem realmente chamado mais a atenção das pessoas. Até porque é um assunto que, como você disse, aguça a curiosidade, né? Esses assuntos científicos. Muitas das vezes, apesar da gente ter aí a infância, né, como a fase da vida em que a gente tem muita curiosidade, muita vontade de aprender, muitas das vezes essas questões científicas e o próprio ensino das ciências é negligenciado na infância. Não é verdade? Com certeza. Totalmente. Totalmente. A gente tinha que incentivar mais isso desde pequenininho. Verdade, a gente fica muito preocupado em ensinar sobre o mundo, assim, sobre as coisas, assim, mais instrumentalizando a educação, né? Vamos aprender a fazer conta, vamos aprender a ler, vamos aprender o nome dos países, né? Vamos aprender as bandeiras. E a gente esquece que a gente poderia aprender muito, né? E as crianças poderiam não só aprender, mas experienciar bastante aí no campo das ciências. E eu acho até que é um tema maravilhoso para a gente trazer, quem sabe, numa futura semana, rede pedagógica, né? A questão da educação científica, que a gente precisa, né, desenvolver mais. No Brasil, a gente vê que falta política pública nesse sentido, né? E os nossos alunos, nesses estudos comparativos internacionais, assim como eles têm dificuldade na leitura e na matemática, a gente vê que eles também estão muito aquém no que diz respeito às ciências. Qual que é a sua opinião sobre isso, Viviane? Sim, eu acho que está muito aquém mesmo. Porque é isso que você falou, a gente tem uma educação ainda muito voltada para uma coisa utilitária, né, instrumental, então aprender a ler, aprender a fazer conta, ok. Só que assim, a principal coisa que eu acho que a gente precisa desenvolver nas crianças é justamente esse espírito investigativo, entendeu? Que é a base da ciência, né? A ciência, a base dela é investigar
e tentar provar ou não alguma coisa e comprovar coisas, né? A partir de métodos testáveis e comprováveis. Então, assim, eu acho que falta isso, esse incentivo, porque se a gente tem essa visão mais investigativa das coisas, a gente também tem um senso crítico mais desenvolvido. E é uma coisa que está faltando, né? Bastante entre as pessoas, que é um senso crítico, né? Então, aí, justamente, você não desenvolve isso na infância, a neurociência aí, o cérebro não faz o que tinha, né? Não aproveita o potencial dele, que ele tinha que ter desenvolvido, e aí a gente fica à mercê da interpretação das outras pessoas, do mundo, porque a gente não desenvolve, né? Essas pessoas que não praticam isso desde criança não desenvolvem justamente essa capacidade de filtrar, de ter senso crítico, de criar uma metodologia para resolver uma coisa, de ter uma organização do pensamento, organização para chegar no final de algum conhecimento e tal. Então, isso é ciência, né? Então, se a gente trabalhasse mais isso em sala de aula, né? Ao invés de a gente oferecer o conteúdo, mas a gente fizesse as crianças terem interesse em investigar e pesquisar e criar seus métodos para o próprio aprendizado dela, já estaríamos treinando ciência na sala de aula. Quem nunca, né, se deparou com uma criança, de repente até você mesmo que está ouvindo a gente aí, foi uma criança que disse que queria ser cientista, mas de repente esse sonho não foi para frente. Será que é uma coincidência? Será que é só fruto do acaso? Ou será que falta investimento e incentivo nesse sentido, né? Principalmente também um incentivo aí em relação a gênero, né? Um incentivo para que as nossas meninas também possam se desenvolver nessa área, também possam optar por profissões que estão aí no campo das ciências, que por muitos e muitos anos pareciam, né, ser áreas destinadas apenas aos homens. Fala aí, Viviane, você como mulher, cientista, né? Como que você percebe o papel da mulher aí nessa área investigativa? Você já sentiu algum preconceito nessa área? Tem sim, claro, tem bastante. A gente ainda vê, de fato, dependendo da área da ciência que a pessoa vai, a gente vê mais homens, né? Então, até mesmo na neurociência, assim, do que eu me lembro das pessoas que eu me deparei, o universo masculino é bem forte, né? Mas tem crescido, eu acho que as pessoas estão, né, ocupando esses espaços, as mulheres, né, as pessoas de outras raças também, enfim, de outras culturas. Eu acho que isso é muito importante, a gente começar a incentivar isso também. E é desde pequenininho que a gente incentiva isso, com certeza. Gente, porque quer um serzinho mais curioso, né, e investigativo do que a criança, não existe. Eu sempre me lembro daquele desenho, sabe, Viviane? Você deve conhecer, né? Que é o desenho da Luna. As crianças adoram, né? Porque a aluna ela é muito investigativa, né? E ela sempre canta. Eu quero saber, ela quer saber por que é assim, por que as coisas acontecem desse jeito, né? Ela quer conhecer o mundo, mas ela quer explicações para as perguntas que ela tem, né? E as crianças, elas são assim, elas precisam dessas respostas, né? Principalmente se a gente tem essas respostas, por exemplo, com o auxílio da ciência. Essa semana, a partir do dia 16 de outubro, nós temos aí uma programação nacional, né, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece de forma descentralizada em todo o Brasil, com atividades, principalmente nas universidades federais. Vale a pena você se inteirar na sua cidade, no seu estado, participar, quem sabe envolver, se não esse ano, no ano seguinte, a sua escola nessa programação, né? O tema, inclusive, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2023, por orientação até do biênio, né, da ONU, é Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável, que é uma questão sobre a qual nós conversamos na pré-abertura com o Luciano Monteiro, da Fundação Santiliana. É também na infância que a gente cria certos hábitos, que a gente constitui alguns princípios e valores que vão fazer diferença na vida adulta. Essa questão da sustentabilidade, uma coisa tão óbvia, né, Viviane? Mas que a gente tem dificuldade de ensinar para o adulto. Mas quando a gente
ensina para a criança é uma coisa que acompanha a criança até a vida adulta, até a terceira idade, naturalmente. Por que que isso acontece, Viviane? Por que que é mais fácil, hein, a gente praticar o que a gente aprende na infância? Então, porque é justamente na infância que a gente está construindo as nossas redes neurais, digamos assim, mais fundamentais para a gente, né? Então, a gente tem épocas específicas na infância, principalmente, que é justamente que a gente vai chamar de janelas de oportunidades, né? Em que o cérebro ele tem mais conexões para poder aprender certas coisas. E depois que você aprende aquelas coisas, ele literalmente descarta as sinapses que ele não vai usar mais para aquilo, porque ele já aprendeu aquilo, então ele não precisa de tanta sinapse. Só que, justamente, eu tenho idades, eu tenho fases para isso. E se eu não aproveito essas fases, o meu cérebro acaba descartando sem ter aprendido as coisas que são básicas, entendeu? Para o meu cérebro. Então, assim, quanto mais cedo a gente estimula o cérebro em relação ao comportamento, à alimentação, aos hábitos, à inteligência emocional, ao gerenciamento das emoções, como é que fala? A prática do estudo, a disciplina, né? Mais você vai criar redes mais, neurais estruturantes, digamos assim. Seria assim o alicerce de todo o resto da nossa vida, né? É na infância, porque justamente o cérebro ele é feito para isso na infância. A gente tem a capacidade de aprender para sempre? Tem a capacidade até o dia que morre, a gente está aprendendo, o cérebro está se organizando, ok. Mas na infância, até a adolescência, até, na verdade verdadeira, até os 22 anos de idade, 25 anos, é a época em que o cérebro está ainda se desenvolvendo. Então eu tenho períodos mais críticos, que é logo na primeira infância, até mais ou menos entre 14 e 15 anos de idade, que assim, é muito definitivo mesmo isso daí, né? Mas o nosso cérebro está se desenvolvendo até mais ou menos entre 22 e 25 anos. Então, é nessa fase que eu preciso adestrá-lo, digamos assim. Eu sempre dou eu vou falar mais alto porque tá uma gritaria aqui, as crianças estão brincando aqui na rua. Eu vou gritar também. Se tem criança e aí, brincando, assim, tá tudo certo. Tá bom, é isso aí. É isso aí. E eu sempre brinco, né? O que é mais fácil? Você adestrar um cachorrinho que acabou de nascer e já vai para tua casa, e você vai ensinar onde ele vai fazer xixi, que não pode subir na cama, que não pode morder as coisas, né? Um cachorro pequenininho ou um cachorro de 10 anos de idade que já tá que tem um comportamento já totalmente diferente daquilo que você quer que ele faça, entendeu? O nosso cérebro é esse cachorrinho, né? O nosso cérebro ele é esse organismo vivo que é, de certa forma, muito instintivo, muito voltado para a sobrevivência básica, e tudo que a gente der de estímulo para ele, ele vai aprender e vai se especializar naquilo. Então, se eu dou uma boa educação na infância, ele vai ser um cérebro que vai ser capaz, né, de aprender, de estudar, de se organizar, de fazer as coisas e tal. Se eu não faço isso na época que tem que fazer, ele vai literalmente se formando ao Deus dará, né? Vai tendo experiências diversas que podem ser muito boas, inclusive, mas também podem ser muito bagunçadas. E nisso vai estruturando, né? Imagina, sei lá, o alicerce de uma casa em que você realmente faz lá a profundidade que você tem que fazer da viga, usa o material bom, né? Aí você quer subir um outro andar, sua casa já tem uma estrutura boa, né? Do que você faz uma casa mais ou menos e quer pôr um outro andar, e aí de repente você vai pondo e a casa desmorona, né? Então esse alicerce da nossa cognição, do nosso comportamento social, do nosso gerenciamento das emoções é feito na infância. Conversei com a professora Jussara Ferreira aqui sobre contação de histórias, e ela trabalha com crianças bem pequenas, às vezes até com bebezinhos mesmo. E ela fala assim, eu acho uma pena, porque eu gosto tanto dos meus alunos, eu capricho tanto nas atividades que eu preparo para eles, e no futuro eles não vão lembrar de mim. Eu achei interessante a perspectiva dela, né? Ela acha que ela vai ser esquecida. E talvez conscientemente mesmo a criança não se lembre. Mas
Por que, Viviane, que o que a gente experiencia, o que a gente vive na infância é tão determinante, se às vezes a gente nem se lembra disso? Parece um pouco Ótima pergunta. contraditório, sabe? Pra gente que é, É, pra não, gente que então. não é da área, sabe? Parece um pouco contraditório. Por que que uma fase da minha vida, a respeito da qual eu tenho poucas memórias, às vezes a gente até fala assim, ah, eu tenho uma falsa, não sei se é uma falsa memória da infância e tal, que a gente tem pouquíssimas lembranças, é uma fase tão impactante. Sim, uma ótima pergunta essa. Então, o que que a gente precisa entender? Que o nosso sistema nervoso, né? Vamos chamar de sistema nervoso, que não é formado só pelo cérebro, ele é formado pelo cérebro e um monte de outras coisas. Então, vamos chamar de sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, ele é dividido em regiões, digamos assim, né? Em instâncias que são mais cognitivas e outras que são mais instintivas, que são mais emocionais, ok? A nossa memória mesmo, ela começa a conseguir se fixar, a memória mais consciente, a partir dos 3, 4 anos de idade. Por isso é muito difícil a gente lembrar coisa de berço, né? De bebê. Ninguém lembra do dia que nasceu. Tem criança, eu tenho, por exemplo, uma lembrança muito forte de uma cena de pé no berço, chamando minha avó e pedindo mamãe. Eu lembro disso, perguntei um dia para ela falou assim, é verdade. Eu falei, nossa, então aconteceu. Mas assim, é uma lembrança aqui ou ali, é difícil mesmo, porque a gente ainda não tem os neurônios com maturação suficiente, rede sináptica suficiente, para criar essas memórias, do ponto de vista cognitivo. Mas, na parte mais profunda do cérebro, na parte mais, digamos assim, ancestral do cérebro, na parte que está ligada mais às emoções, ao instinto de sobrevivência, né? As questões que já nascem, que são automáticas na gente, né? O que é automático na gente? A sobrevivência biológica básica é automática, né? Não preciso aprender a fazer meu coração bater, aprender a respirar. Você nasce, né? Dá um chacoalhão lá e chora. E aí então isso vem programado. A gente vem programado para chorar, para fazer xixi, para sentir fome e mamar e a sucção. Então, isso daí são instintos, né? Todos os animais, todos os seres vivos da Terra vão ter esses instintos. Até as plantas têm, né? Que assim, se tá mais frio, ela às vezes fecha a plantinha, né? Enfim, se tem alguma praga de bichos, a planta solta alguma substância específica. Então, assim, se você é vivo, você vem com algumas coisas já prontas e programadas para poder sobreviver. Essa parte de programação básica, genética, que já nasce com a gente, que é o que a gente vai chamar de instinto, né, digamos assim, vai estar muito ligado com o nosso emocional, entendeu? Então, as emoções em si, elas vão ser aprendidas também no decorrer da vida, mas, por exemplo, o Paul Ekman e outros autores, né, o Damasio e outros autores falam muito das emoções primárias, né? Então a gente nasce, por exemplo, isso é independente da cultura, tá? Já nasce com a gente as 6 emoções básicas, que é justamente as emoções do filme do Divertidamente, né? Eles fazem aquele filme da Disney baseado nessa teoria. Então, a ideia de que a gente, assim, todo ser vivo, né? Todo mamífero, primata e ser humano na face da Terra vai sentir automaticamente, já nasce pronto para sentir alegria, tristeza, medo. Vamos até voltar. Medo, que é o primeiro de todos, porque é o medo que protege a gente, né? Medo, alegria, tristeza, raiva, 4, vamos lá. Raiva, nojo no sentido de aversão, tá bom? E surpresa. Surpresa no sentido do susto, da curiosidade. Se você pegar uma criancinha pequena, tudo para ela que, nossa, você jogar o papel na frente dela, ela, aquela coisa do curioso, aquela coisa de querer pegar, aquela coisa, e também do susto, da surpresa como um modo geral, né? Se a gente pega, por exemplo, só fazendo um parênteses, o filme do Divertidamente, são esses os personagens, né? A gente tem a alegria, a tristeza, a raiva, o nojinho e o medo, né? Aí você fala, mas e a surpresa, essa coisa? Ela tá junto com a alegria. Né? Na verdade, ela é um elemento meio de todos ali, né? Porque você sempre tem um impacto da surpresa antes de sentir o medo, por exemplo, antes de sentir as outras emoções. Então, ela é uma emoção que está muito junto com as outras. Essas 6 emoções básicas, elas nascem com a gente, entendeu? E são elas que vão modular
as nossas primeiras experiências no mundo, né? Então, o neném vai nascer, acabou de sair da barriga, imagina, ele estava lá, quentinho, gostosinho, confortável, aí ele já nasce, já tem um estímulo de uma temperatura totalmente diferente do que ele estava. O cérebro dele ainda não sabe o que é frio, calor, mas, justamente, como ele tem essas áreas que são mais automáticas e primitivas, essas áreas são capazes de entender instintivamente, inconscientemente, que tem uma mudança ali, entendeu? No ambiente. Eu sentia uma coisa, o meu cérebro, digamos, entre aspas, pensa assim, ah, tava tão gostosinho, né? Agora tá esquisito isso aqui, né? Que depois lá na frente, um dia ele vai entender que é frio. Mas na hora que ele nasce, ele não sabe que é frio, mas ele sente, entendeu? Então a sensação física do frio da sala de cirurgia, a barulheira da sala de cirurgia, o cheiro, são coisas novas, o seu cérebro nem sabe o que é, mas ele é capaz de sentir. E tudo isso que ele sente, ele vai gerar uma emoção, vai acionar uma dessas 6 emoções que já vem programada com a gente. Então, provavelmente, sei lá, ele vai ter esse susto inicial, desse impacto de um monte de estímulo, aí a surpresa aí, né? Ele vai ter esse estímulo e de repente vai sentir medo, porque o medo é a emoção mais básica que a gente tem, né? A que mais é a mais fundamental mesmo, porque é o medo que previne a gente de morrer. Então, o medo ele é muito importante. Então, provavelmente, esse bebê vai sentir esse impacto do estímulo que nasceu e vai sentir medo, percebe? A emoção, ela tá ali. Ele não vai lembrar lá na frente, do ponto de vista cognitivo, consciente, mas do ponto de vista emocional, dessas estruturas mais antigas que eu falei, vai ter um registro ali, entendeu? Claro que, o que acontece? Se são coisas assim muito corriqueiras, que não impactam muito esse sistema biológico, isso vai ser perdido. Mas se impactar muito, isso é fixado, entendeu? E daí que vem a base de tudo. Então, vou dar um outro exemplo. A criança é uma criança, sei lá, extremamente insegura. Vamos supor, ela tem 4 anos de idade, 3 anos, está indo a primeira vez na escolinha e tal, e já é aquela criança que chora por tudo, que tem medo de tudo, que é insegura e que faz xixi na calça porque tem medo. Então, quer dizer, aí você fala assim, nossa, mas só 3 anos de idade, o que ela viveu tanto para ter tanta insegurança, entendeu? Ela provavelmente não sabe, não vai lembrar disso, mas a gente não sabe, ela já teve 3 anos de experiência, entendeu? A gente não sabe se é uma criança que, sei lá, quando chora, a mãe deixa muito tempo no berço, sem nem pegar e falar, ah, a mamãe tá aqui, mas ela nem ouve a voz da mãe. A mãe deixa lá no escuro e depois de muito tempo vai buscar. Pronto, ela já tem a sensação física do medo, da insegurança já tá ali. Se isso vai se prolongando, entendeu? Isso se estrutura. Por isso que a gente fala que é na infância que as coisas se estruturam, entendeu? Então, isso que essa professora falou, né, é muito interessante, porque apesar de fato, provavelmente as crianças não vão lembrar dela do ponto de vista cognitivo, não vão falar assim, ah, era tão bom quando eu estava lá no berçário e fazia. Não vão lembrar. Mas essas experiências, do ponto de vista emocional e estruturante da personalidade dessa criança, é fundamental. Então, talvez essa professora, assim, é a pessoa mais importante depois da família, da vida dessa criança, mesmo que as crianças não lembrem, entendeu? Porque se nesse momento da historinha, da brincadeira, as crianças se sentem acolhidas, dão risada, é essa sensação emocional que vai ficar, entendeu? E é essa sensação emocional que vai estruturando a personalidade e vai estruturando a cognição. Viu, gente? Legal. O que a Viviane está dizendo aqui é que essas experiências, essas sensações, essas descobertas ali na primeira infância e mais ainda, né, ali do 0 aos 3 anos, por exemplo, vamos pegar aqui esse recorte, elas são fundamentais para todas as outras experiências e sentimentos que a gente vai vivenciar no futuro. Então, você, professora aí do berçário, pode ser que não seja lembrada pelo nome, né? Pelos seus alunos, mas o impacto que você tem na vida dessa criança pode ser dos mais importantes que todos os outros professores terão na vida dela. É por isso que eu sou a favor, sabe, Viviane, de valorizarem bastante os profissionais
dessa fase da vida, né? Porque ali, de fato, podem acontecer coisas que determinam o futuro, né, das Determinam pessoas. muito. Por isso que é tão Pode. importante a saúde materna durante a gestação, né, Viviane? Ali, a criança desde a barriga. Às vezes o pessoal fala assim, essa criança, ela não foi amada desde o ventre, ela foi rejeitada. A gente tem condição de perceber essas coisas que não são ditas também, não tem? Tem, mas quando a gente fala assim, não foi amada, ela foi rejeitada, porque assim, na verdade a mãe queria uma menina e veio um menino, então não tratou bem. Isso já é muito social e muito cognitivo, entendeu? A criança não tem essa percepção, estou sendo rejeitada pela minha mãe, ela não me ama, Tá. né? O que a criança vai ter é um incômodo, tipo assim, ela tá com fome e a necessidade dela de comer não tá rolando, não estão dando a comida, entendeu? Então ela vai sentir um desconforto. Ou ela vai sentir medo, sei lá, o cachorro latiu, ela sente um medo e não tem ninguém ali para falar, não, calma, a mamãe tá aqui, dá um abraço nela. Então ela vai perpetuar esse medo, entendeu? Então ela não vai ter uma noção assim, não, a minha mãe me abandonou no momento do medo que o cachorro... Isso ela não vai. Mas é isso que eu tô falando, é tudo muito sensorial, entendeu? É tudo muito emocional nesse começo da vida, né? Então, isso é muito importante, porque a gente tem uma tendência justamente a falar assim, criança não entende as coisas, aí assim, sai falando as coisas na frente da criança muitas vezes, né? Ou menospreza, a criança tá triste por alguma coisa, fala, que bobeira, vem cá, isso daí, né? E assim, a gente tem que entender que ela não tem cognição para entender as coisas. Então, as coisas impactam muito sensorialmente e emocionalmente, né? Então, a gente tem que saber lidar e respeitar também as emoções da criança, entendeu? Às vezes a criança está fazendo uma super birra, porque ela quer o negócio aqui, né? Porque ela não tem a noção de que um dia na vida ela pode ter, a minha mãe não tem dinheiro. Ela quer, porque ela é emoção pura, entendeu? Ela quer, acabou. Então, simplesmente eu tirar ela de lá e falar assim, tirar e nem explicar o que está acontecendo e deixar ela chorando horas, só uma experiência dessa já pode estruturar justamente essa sensação de não afeto, do que eu quero não significa nada para o outro, entendeu? Se isso é um tipo de situação recorrente, aí isso vai se estruturando. Óbvio que a vida, né, não é perfeita, então não é sempre que você consegue dar toda a atenção que você precisa, né? Então, assim, mas é isso que eu tô falando. Uma ou outra experiência mais assim, você dá um grito lá, você fala, para, tudo bem, não vai matar a criança. Eu tô falando assim de experiências que são constantes, né? Porque aí isso vai se estruturando, né? Então é muito importante a gente pensar nisso. E também conversei aqui com a professora sobre essa questão da primeira infância. Conversei com a Andrea, sabe? Quando a gente estava falando de BNCC. Aí ela explicou pra gente que, pelo menos no documento normativo educacional, a BNCC, a primeira infância é aquela que vai do 0 aos 5 anos e 11 meses, né? Ou seja, antes dos 6 anos. E a gente estava falando o quanto que a gente negligencia. A gente tem tido um olhar bastante importante agora para a primeira infância, felizmente, antes não tínhamos. Mas aí, com esse foco também, às vezes a gente negligencia um pouco a infância que vem depois dos 6, sabe? Porque a gente já começa a exigir das crianças que elas tenham um comportamento de adultos. Me chamou muita atenção você dizer que o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento até por volta dos 25 anos de idade. Aí eu fiquei pensando, nossa, aos 25 eu já era mãe de 2. Uau! E a gente ainda está em formação, né? Olha que loucura. Muitas das vezes, quando a gente trabalha com alunos maiores, aí eu vou falar assim, anos finais, ensino médio. A gente já costuma até verbalizar que não tem jeito mais. Quando eles têm um mau comportamento, sabe? Esse aí não tem jeito mais. Esse aí tá perdido. Não, esse aí não tem futuro. Não, isso aí não adianta. Se não aprendeu de pequeno, não aprende mais. A gente não deveria falar isso, então, né? Com as crianças que têm 8, 9, 15 e às vezes até com jovens até os 25 anos. Não, jamais. Na verdade, a gente não devia falar assim com ninguém nunca, né? Porque até é aquilo que eu falei, o nosso cérebro ele está aprendendo até o último suspiro da nossa vida. E vai saber se não está aprendendo depois que morre também, né? A gente não sabe o que acontece depois, né? Mas vamos falar de ciência, então estamos falando até o momento de morrer.
Então, meu cérebro está sempre aprendendo, entendeu? Então, eu não posso achar que assim, essa pessoa não vai aprender, você é muito velho para aprender. A gente tem muito disso, né? Eu na música tem muito disso, Na né? A música, pessoa né? tinha um sonho muito. A pessoa tinha o sonho de ser pianista quando criança, não tinha dinheiro porque não deu, e aí casou, e a família e a vida. Aí ele aposenta e fala: vou realizar meu sonho de infância e vou aprender piano com 70 anos. Entendeu? E aí, assim, é muito comum ainda alguns professores falarem: não, mas com 70 anos não dá, não vai ser pianista. Então, quer dizer, não existe isso. O cérebro é sempre capaz de aprender. Agora, é claro que uma pessoa de 7 vai ter uma capacidade cognitiva de absorção de conteúdos mais rápido do que uma de 70. Por outro lado, uma de 70 vai ter uma maturidade emocional, vai ter uma capacidade melhor de gerenciar tudo que ele está conhecendo, porque tudo que ele está aprendendo, porque ele tem mais experiência de vida. Então, ele também tem vantagens que um de 7 não tem, entendeu? Então, quer dizer, cada um tem a sua época certa, mas a gente tem que tomar cuidado quando fala essa questão de que a pessoa não tem jeito, principalmente com alunos com problemas comportamentais, né? Isso é uma coisa muito complicada. Claro que é aquilo que eu falei, a gente se estrutura de fato essa base na infância. E de fato, se a gente está vendo que a pessoa tem um comportamento um transtorno de conduta, um comportamento transgressor, um comportamento muito disfuncional, precisa ser tratado isso, entendeu? Às vezes não é só uma questão de a pessoa querer mudar, porque aí já está estruturado. Você vai ter que reestruturar. Então, você imagina que você tem uma casa que aí você olha a parede assim com mofo, aí você fala assim: nossa, essa parede tá meio ruim, né? Deixa eu descascar. E quando descasca, você vê que toda a estrutura da casa tá com cupim, entendeu? Para você resolver, não basta só passar a tinta por cima e falar assim: não, agora tá bom. Uma hora a casa vai desmoronar, entendeu? Então, pegar uma criança que tem uma questão de comportamento difícil e simplesmente dar uma bronca, dar um castigo, vou tirar o celular, é meio que passar a tinta no problema, você entendeu? Tem que tentar entender o porquê daquele problema disfuncional, daquele comportamento, daquela violência, daquela transgressão toda, que provavelmente tem toda uma história, né? Toda uma história de vida, uma história de questão social e também genética, neurológica, tudo isso está em jogo, entendeu? Uhum. E aí eu tenho que entender esse comportamento disfuncional e a partir dele ver o que é possível se fazer para tentar mudar isso e melhorar isso. É possível? Na maioria dos casos é. Agora, isso é treino, isso é profissional muito bem qualificado, isso tem que ter uma família muito presente e a própria pessoa também tem que querer, né? Tem que querer mudar o comportamento, nem né, fazer regime. Não adianta você ficar vendo dieta na internet se você não fizer, entendeu? Então, você tem que ter um esforço de fechar a boca, de fazer exercício e enfim, aquela coisa toda. Então, tudo isso está em jogo para você mudar um comportamento, né? E agora, tem casos, claro que tem casos que são os mais raros, mas aí a gente vai ter casos, sim, de pessoas que não tem uma mudança de comportamento, mas aí a gente já está falando de alterações neurológicas mesmo, né? A gente já está falando de cérebros que são estruturalmente tem algum tipo de disfunção que não permite com que ele consiga se reorganizar. Mas aí a gente está falando de patologia, entendeu? Sim. Com toda certeza. O que a Viviane disse é muito interessante, né? A pessoa também tem que querer. Acho que não inventaram ainda nada que alcança a vontade do indivíduo, né? Parece que ainda existe lá dentro alguma coisa que só a própria pessoa é capaz de mobilizar, né? Não inventaram uma injeção, um choque, nada que muda a vontade do ser humano, né? E que bom também, porque senão a gente perderia muito da nossa identidade, né? Ou do que muitas pessoas chamam por aí que seria um livre-arbítrio, um autocontrole, alguma coisa assim, né? Eu vi um comentário aqui da Gleice, que está acompanhando a 15ª Semana Rede Pedagógica. A Gleice é uma menina, gente, aqui na foto, e falaram para ela que ela estava velha para fazer faculdade. Gleice, não dê ouvidos, porque realmente não tem idade para isso. E tem uma palavra que está muito em voga, eu estou ouvindo por todos os lugares, que é a palavra etarismo. Né? Que é a gente definir o que as pessoas podem ou não fazer
baseado na idade que elas têm. Gente, isso realmente é tacafona, né, Viviane? Ah, não, isso aí é muito ultrapassado já. Muito ultrapassado, até porque, gente, as experiências de vida são tão diferentes. Por exemplo, uma pessoa que começa a trabalhar muito cedo, de repente ela vai ter experiências de aventura na terceira idade. Enquanto que outras pessoas Exato. tiveram muitas experiências de aventura quando eram jovens e vão trabalhar mais tarde. Então, realmente, assim, não tem certo, não tem errado, não. A gente só precisa ter cuidado com o que realmente foge do normal quando prejudica o outro ou quando prejudica a gente Exatamente. mesmo. Mas enquanto a gente não está fazendo mal para o outro e nem para a gente mesmo, tá tudo certo. Eu acho que isso resume bastante o que eu É exatamente penso. isso. E É exatamente isso. em se tratando, Viviane, eu gosto muito de puxar as coisas para essas questões de gênero, sabe? Em se tratando dos meninos e das meninas, é verdade que as meninas amadurecem mais cedo? Olha, eu não estou muito por dentro atualmente das pesquisas em relação a essa questão da neurociência e do gênero, mas assim, existe sim diferenças entre homem e mulher, né, do ponto de vista físico, do ponto de vista hormonal, do ponto de vista neurológico, no sentido de organização, para algumas coisas existe sim algumas diferenças, entendeu? Quando a gente fala assim, ah, mas a mulher amadurece mais cedo, né? Eu não acredito que isso é uma questão neurológica do ponto de vista biológico, genético, Tá. entendeu? Isso é puramente social, Social, né? aham. É puramente social. Isso é puramente social, porque as meninas, né, desde sempre, era essa coisa que, assim, nossa, muitas com 13 anos já estavam casadas, grávidas, né? A gente tem essa coisa assim, os nossos avós tiveram 10 filhos, 12 filhos, né? Então a gente vê que é desde muito novinha, quando tem, por exemplo, agora acho que está mudando, né? Mas vamos pensar mais antigamente. Se tivesse uma família que tem, sei lá, a mãe, o pai, 3 filhos, sendo uma menina, é ela que vai ajudar a mãe a limpar a casa, que vai fazer as coisas desde muito cedo, vai ajudar a cuidar dos irmãos, né? Então a gente acaba que exige mais da menina desde cedo, né? A menina, entre aspas, é criada menos solta, né? Porque também a gente, né, vive num mundo muito complicado e deixar uma menina sozinha na rua é um problema. Então as meninas são mais super protegidas nesse sentido, né? E aí por isso exige-se dela um comportamento social melhor, né? Desde muito pequeno. Então eu acredito que essa maturidade ela é bastante social, né? Uhum. E a sociedade é cruel com os meninos em relação a isso mesmo, né? Exigindo delas sempre mais do que exigem dos meninos. Eu, como menina, Sim. sempre me senti mais cobrada em relação a meu irmão, por exemplo. Comportamento, amadurecimento, responsabilidade, né? Ah, não, você já tem que ajudar, você não pode fazer isso. Realmente a gente precisa ter um olhar atento a essas questões também. Mas como está dizendo a Viviane, às vezes é mais social do que biológico mesmo, né, gente? É a importância que a gente dá a isso na sociedade e exigindo mais das meninas aí ao longo da história foi assim, né? A gente tem que ter cuidado para não perpetuar isso em sala de aula ou nas nossas relações sociais, né? A D220856, que também está participando todos os dias aqui com a gente. Não sei o seu nome, querida, coloca aí nos comentários. Ela disse, olha, eu sou mãe de 3 meninos e eles me ajudam nos trabalhos de casa. Que bom que isso está mudando, né, gente? Que bom que isso está mudando, porque isso é ser um indivíduo funcional. Não é questão de gênero, não é questão de sexualidade, isso não determina a sexualidade de ninguém, né? Isso é você ser funcional ou ser disfuncional. Sim, totalmente, totalmente. E Né? a respeito do que Menino você precisa... disse... Ah, pode falar. Não, eu ia falar, menino também precisa brincar de casinha, porque afinal de contas ele não vai ser pai um dia. Se ele quiser ser pai, Isso. ele tem que ter brincar de casinha para gerenciar uma casa, montar a casa, né? E cuidar do não, bebê. né? Por que Sim. não? Justamente, eu vi um vídeo muito interessante de uma experiência que foi feita numa escola, no estrangeiro, não foi aqui não, Viviane. Era assim, eles falaram sobre várias profissões.
e pediram para que as crianças desenhassem. Ah, quem apaga o fogo? Bombeiro. Aí as crianças desenharam. Ah, e quem vai cuidar de uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia? O médico. Aí as crianças desenhavam. Ah, e quem cuida da segurança? O policial. As crianças desenhavam. Aí eles falaram assim, agora nós vamos conhecer pessoas que trabalham nessa profissão. E aí entrava dentro da sala os profissionais e todos eram mulheres. Claro que de propósito escolhidos assim, né? E as crianças ficavam espantadas porque na concepção delas eram profissões que só podiam ser desempenhadas pelos homens. O médico, o bombeiro e o policial. E entrava na sala uma cirurgiã, né? Uma pessoa que era do corpo de bombeiros, uma militar, né? E uma policial. E era interessante a gente ver até que as próprias meninas representaram homens e ficavam maravilhadas quando viam as profissionais entrar em sala. É bom a gente ver essa quebra, né, de paradigmas hoje em dia. Sim. E o contrário também. É claro que tem a maioria das profissões, eu acho que elas acabam tendo esse histórico, né, de ser mais masculino, mas a gente também tem as profissões, entre aspas, que sempre foram muito femininas, né? Por exemplo, a própria professora. Professora, enfermeira, assistente social, você sempre viu muita mulher, né? E é interessante porque isso tem mudado também, e o que é muito bom, né? Que eu tenho muito bom. É muito interessante, porque, por exemplo, aqui na UFPE, onde eu dou aula, é uma realidade que é muito interessante, porque assim, a gente tem mais alunos homens do que mulheres. Aí você fala, mas aí, tá vendo? O pessoal quer tocar, uma coisa mais masculina. Mas no curso de licenciatura, eu já cheguei a ter turmas, eu tive 2 turmas de 30 alunos em que cada uma delas só tinha uma menina. E todos estudando para ser professor de música. Então, quer dizer, essa ideia da professora, cuidadora, né, também está caindo por terra. E eu acho isso muito legal, assim. Sim, porque desmistifica essas divisões, né? Tudo que é muito polarizado não faz muito sentido, né? Tira aí da liberdade das pessoas se expressarem e de viverem seus sonhos, né? De atuarem na sociedade com aquilo que elas têm, né? De melhor. Nós estamos aqui com a professora doutora Viviane Louro. Esse é o minicurso Cérebro Infantil, que faz parte da 15ª semana Rede Pedagógica Infância. A gente está conversando sobre questões aqui muito legais, muito interessantes. A gente vai colocar na plataforma para vocês conteúdos complementares. E se você quiser se aprofundar nesse assunto, por exemplo, você pode fazer um curso online de que a Viviane participa. Viviane participa como professora, tá? Aqui na Rede Pedagógica, ela gravou um curso sobre neuroaprendizagem, em parceria com a professora Simone Lavorato. Então, são 2 módulos. Um módulo é ministrado pela Simone e outro pela Viviane. Ele está disponível no site rpead.com.br. E todo mundo que se inscreveu nessa formação gratuita ganha cupom de desconto para fazer esse curso online. Então, você já pode escolher o seu próximo curso de formação continuada e pagar bem menos por ele, aproveitando o seu desconto. Se você quiser o seu cupom de desconto para se matricular no curso de neuroaprendizagem e fazer várias aulas interessantíssimas com a Viviane, entre em contato com a Rede Pedagógica por direct, por e-mail ou por WhatsApp. Eu te chamo toda hora de Viviana, porque a minha irmã se chama Viviana. E a gente tem conversado bastante nas últimas semanas. Ela está esperando um bebê. Eu vou ter um outro sobrinho chamado Azaf. E aí, como a gente tem se falado muito, eu costumo chamar ela de Viviana. Não chamo de Vivi. Até poderia, né? Porque eu tenho essa intimidade. É minha irmã. Aí, por isso que toda hora eu tô trocando seu nome aqui. Me desculpa por isso. Imagina. Viviane, que outras questões você considera assim, bastante importantes que precisam estar assim, bem claras para o professor, na sua ótica, em sala de aula, ter um olhar cuidadoso para com os seus alunos, no que diz respeito ao cérebro infantil, ao desenvolvimento, né? Questões que você tem lido atualmente, que você tem estudado ou que tem te preocupado no que diz respeito à aprendizagem em sala de aula que você poderia compartilhar conosco.
Ah, tem muita coisa. Eu acho que a coisa mais importante que a gente precisa lembrar quando a gente está com criancinhas é que, assim, criança é emoção pura, entendeu? Criança, ela expressa a emoção dela a partir do corpo, né? Então, a criança, ela é muito corporal e a gente precisa respeitar isso, porque isso é da natureza da criança, né? Então, assim, pensar sempre na coisa de atividades corporais, de atividades lúdicas, no que puder, fazer atividades que permitam uma liberdade desse corpo, entendeu? É fundamental. A gente tem uma coisa muito assim de já querer que a criança sente, preste atenção, sente em roda e fique 40 minutos, entendeu? E assim, não é da natureza física, não é da natureza neurológica dela, porque ela ainda não desenvolveu áreas do cérebro relacionadas a essa cognição, a essa capacidade de controlar o corpo, capacidade de manter foco, atenção. Ela não tem isso desenvolvido, ela vai desenvolvendo. Então, é claro que tem uma hora que tem que sentar, tem uma hora que tem que ficar em silêncio. A gente tem que ir justamente dando esses limites, esses parâmetros para esse cérebro desenvolvendo. Mas às vezes a gente exige uma coisa que tá além, sabe? A gente tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa é, deixa a criança experimentar as coisas, deixa a criança aprender. O nosso cérebro, olha, se não tem cientista bem formado do que a criança, entendeu? A criança, ela é um cientista nato, porque ela tá o tempo inteiro experimentando. Você pode pegar e ver um bebezinho, o que ele tá fazendo? Ele pega e joga o objeto, ele vai lá e pega de novo, aí ele põe na boca, aí ele joga mais longe, entendeu? Ele tá experimentando, ele tá vendo, experimentando qual é a força dele, qual é a distância, né? Então nós somos cientistas natos, a gente tá sempre fazendo experimentos, testando, comparando as coisas, o que dá mais certo, o que dá mais errado. A gente só não tem essa metodologia organizada, assim, mas isso, empiricamente, a gente vai fazendo, né? Então, a gente tem que deixar a criança experimentar e aprender. Muito interessante. Ontem eu estava aqui em frente do meu apartamento e aí eu vi, eu nem sei se foi... Não, eu estava na praia, acho, esses dias que eu tô de férias, né? E aí eu vi um menininho com um triciclo, assim, ele devia ter 1 ano e meio, bem novinho, assim, 2 anos no máximo, com um triciclozinho. E aí ele estava sentado e ele estava tentando botar o pezinho no pedal, aquele pedal que fica na roda da frente. E ele tentava pôr o pé, e aí ele batia o pé e não conseguia botar o pé no pedal. E eu olhando assim, né, pensando assim, vamos ver como é que ele vai se virar com isso. E eu super torcendo assim, nossa, levanta mais o pezinho, né, porque vai conseguir, tá? Eu tava torcendo por ele. Aí, para ele tentar fazer isso, a ideia dele foi levantar, porque acho que uma hora ele percebeu que o pé dele estava abaixo do negócio, né, do pedal, aí ele ficou em pé para tentar pôr o pé. Foi uma ideia, né? Uma hipótese aí, uma hipótese científica. Será que se eu levantar eu vou ficar mais alto, eu vou pôr o pé? Hipótese, né? Ele foi testar a hipótese dele. Só que aí o que ele fez? Na hora que ele pisou no pedal, como ele não estava sentado, o triciclo virou. E virou em cima dele e ele caiu. E aí, na hora que ele caiu, ele estava tentando levantar. Aí a mãe dele já veio gritando: ah, moleque, por que você caiu? Já tirou, já pegou ele pelo braço e já pôs o triciclo, já sentou, ele já deu uma bronca, entendeu? E eu falei, poxa vida, tirou toda a possibilidade desse menino entender as coisas. E pior, ele levou uma bronca, nem sabe por quê, entendeu? Percebe? Aí são nessas pequenas coisas que a gente vai, às vezes, introduzindo, sabe, umas inseguranças, uns traumas nas crianças, e aí depois a gente não sabe, fala assim, ah, mas a vida dele foi tão maravilhosa, Tem e aí tudo, né? a gente não, né? Então, é muito interessante isso, porque assim, na hora que ele caiu, era um momento maravilhoso, porque agora ele ia ter que resolver um outro problema, que é como é que eu levanto com esse triciclo em cima de mim, entendeu? Então, eu, se fosse mãe desse menino, ia ficar lá olhando, claro que eu só não ia ficar só olhando, né? Eu ia falar assim, ó, vamos lá, você consegue. Tenta o outro pé, entendeu? A função nossa, né, como professor falando na sala de aula, é isso, é ser esse mediador que às vezes, de fato, o menino tá lá batendo o pé e não tá conseguindo, aí você pode dar uma dica, fala assim, tenta levantar mais a perna, será que você não tá, põe a perna mais para trás, você ajuda, você media, mas nunca vai lá e pega o pé da criança e põe, porque aí perdeu justamente todo o processo que ela tinha que fazer, porque é nesse treino, nessa testagem, né, que vai dando certo e errado, nessas hipóteses que a gente vai treinando, que ela vai chegar
na tese final dela de como que ela resolve um problema. Isso é ciência, né? Ciência trabalha assim. Então, é isso, a criança ela é uma cientista nata. Na internet a gente tem vários vídeos assim, né, de crianças em situações desafiadoras, buscando soluções para as coisas. É até gostosinho de assistir, porque realmente é interessante observar, né, o ser humano testando hipóteses, como disse aqui a Viviane. Ela foi assim certeira no comentário dela. Gostei muito de você falar também, né, dos professores privilegiarem essas atividades corporais, né? Deixar os alunos mais à vontade, porque realmente a dinâmica da sala de aula, a própria estrutura e arquitetura, né, do ensino, é uma coisa que limita muito. Eu tenho tido uma experiência muito positiva com meu filho, Viviane, porque ele está fazendo atividades no Centro de Altas Habilidades aqui do Distrito Federal e tem na rede pública, sabe, esse acompanhamento. E é muito legal, a professora foi muito acolhedora com ele. Um beijo aí para Conceição, que acompanha o Ryan. Ela deixa ele muito à vontade. Ela diz que ele passa a manhã inteira em pé, sabe? Que ela não fica exigindo que ele fique sentado, porque ele é muito produtivo em pé, andando em volta da mesa, sabe? Que ele precisa desse movimento para extrapolar toda aquela energia de construção, né, que ele tem. E eu achei de muita sensibilidade ela compreender isso, porque a gente fica o tempo todo mandando a criança sentar. Eu mesma, como mãe, porque não sou perfeita, às vezes tá aqui em casa, eu falo, mas filho, senta, filho, você não consegue ficar sentado? E de fato parece que às vezes ele não consegue, ele precisa se movimentar, tá faltando espaço, tá faltando liberdade para isso, né? A gente publicou um vídeo aqui na rede também, vou mandar depois para você ver, de uma professora que teve uma sacada excelente. Ela colocou tiras de elástico debaixo da carteira, porque as crianças balançavam muito o pé, ficavam batendo muito o pé na carteira. E aí você vê as crianças fazendo as atividades com o pezinho assim no elástico, gastando energia, Viviane. Você acredita nisso? Isso é muito bom. Eu já tive aluno hiperativo em que eu colocava ele para fazer atividade sentado na bola de pilates. E aí ele ficava lá pulando, ele escrevia e fazia tudo. Mas o tempo inteiro pulando, rolando para frente e para trás. E era o jeito de fazer esse corpo, né, se movimentar como ele precisava, mas ao mesmo tempo estar sentado para fazer atividade, né? Então, isso é a bola de pilates. Eu nunca tinha visto. E realmente a bola de pilates é assim, você não consegue ficar parado, senão você cai, né? Sim, exatamente. E aí ela é muito divertida pular na bola de pilates. Então, assim, entendeu? E ao mesmo tempo você fica parado. Então, super funcionava, sabe? Era um menino bem hiperativo, assim. Legal, que legal. Que bom você compartilhar isso com a gente. Olha, gente, agora a gente vai fazer um intervalo, porque estamos liberando no YouTube da Rede Pedagógica um vídeo que a Viviane gravou para vocês. Tá incrível, imperdível, assim como essa live. Então, quero que vocês vão até o YouTube da rede. Quem tiver dificuldade para encontrar, digita assim no Google, Rede Pedagógica YouTube. Ou entra no YouTube, no computador ou no celular e coloca na busca Rede Pedagógica. Vai ser o primeiro vídeo, tá? Que está publicado, o mais recente. É a videoaula que a gente vai liberar para vocês, que tem a duração aproximada de 32 minutos. Ou seja, a gente vai se reencontrar aqui ao vivo para conversar um pouco mais com a Viviane e para vocês trazerem dúvidas daqui a 40 minutos, ou seja, às 20 horas, vou arredondar aqui, ó, às 20 horas e 50, a gente se reencontra aqui novamente para uma segunda live aula. Não deixa de participar desse segundo momento que promete ser ainda melhor do que o primeiro. Obrigada, Viviane, sempre um prazer. Legal. E até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, essa foi a Viviane Louro, ela é doutora, gente. Trabalha aí na área da educação musical, da neurociência, né? A gente conversou sobre o cérebro infantil, um assunto realmente muito instigante e curioso, tá? É só um intervalo, a programação de hoje não está terminando, tem mais para vocês, tá? Videoaula sendo liberada agora no YouTube. Depois de assistir a videoaula, curtir, deixar o seu comentário. Você pode até compartilhar a videoaula, né, com seus colegas de trabalho, com seus amigos, com a família, porque esse assunto, gente, mesmo quem não é professor gosta de ouvir.
É realmente muito legal, né? Esses assuntos científicos. Então, compartilhe o conteúdo. E não deixe de retornar às 20h50 aqui no Instagram ou no Facebook. Nós estaremos ao vivo novamente com a doutora Viviane. Essa é a 15ª semana Rede Pedagógica Infância. É uma formação gratuita e com certificado. Inscreva-se em redepedagógica.com.br. Até mais!